E aí galera, meu nome é Matheus, eu tô aqui para a continuação do último vídeo de React e hoje a gente vai preparar o nosso projeto para começar as aulas e uma introdução sobre o React. Primeiro eu vou abrir aquele projeto, a pasta daquele projeto Meu App, que a gente fez, em, em um editor da minha preferência, no caso o Atom. Pode ser o da preferência de vocês, o Atom, Sublime, Notepad++, estou usando o Atom. Primeiro, a gente pode deletar todos esses outros arquivos. app.css, app.js, app.test e logo svg. Pode deletar todos eles. Certo. Sobrou só o index e o index.ss. Agora, você pode vir deletar esse import app from, porque a gente não tem mais o app. E aqui, vamos deixar em branco por enquanto. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre essa forma de programar que se chama JSX, ou seja, é um JavaScript onde você também coloca a linguagem de marcação. Você aproveita esses componentes criados com React e coloca eles em uma linguagem de marcação. Vamos criar um componente básico, por exemplo, só para mostrar um Hello World. Então vamos classe Hello World extends react.component. Por isso que a gente chamou o React aqui em cima, ó, import React from biblioteca React. Essa aqui já é escrita em ECMAScript 6. E o React DOM é para poder renderizar no nosso HTML. Esse import do CSS é para a gente importar todas as classes que estiverem, todas as definições e alterações que a gente fizer nesse CSS. No caso, está só o body para colocar full screen, tudo que a gente fizer nessa renderização. Essa função React DOM, ela aceita duas coisas. Primeiro, um componente Py, que vai ser colocado, e onde ele vai ser colocado. Nesse caso, usando o JavaScript simples, no documento, getElementById, ou seja, no elemento cujo o ID é root. E a gente pode ver aqui no public, ID root. Mas voltando para o JSX, vamos iniciar essa classe. E a função render é como se fosse a função final de toda a classe do React. Nela, ela vai renderizar o que vai aparecer quando você chamar ela na linguagem de marcação. Ou seja, vamos colocar aqui return, que quando vai chamar a função automaticamente, e quando chamar ela, vai retornar um H1 escrito Hello World. Ponto vírgula. É estranho colocar o HTML assim. Se você quiser, você pode colocar entre parênteses também todo o HTML. Quando você usa no JSX, quando é apenas uma linha, não precisa. Quando é mais de uma linha, por exemplo, se aqui estivesse dentro de um div, ele deveria vir em um parêntese quando ele ocupa mais de uma linha. Ou seja, aqui ele está dentro de parênteses, então tudo certo. Agora, aqui embaixo a gente vai chamar o componente Hello World, como se fosse uma tag JavaScript, uma tag HTML. Abrindo o seu prompt de comando, o seu terminal, vamos digitar aqui, entrar na pasta do aplicativo onde você criou ele e digite npm start para iniciar o projeto. Pronto, ele vai abrir aqui. Hello World, funcionou perfeitamente.
Ele pode renderizar qualquer tag. Um P, ele vai renderizar um parágrafo. Hello World, só para mostrar para vocês, já vai aparecer aqui. Isso sempre respeitando que, para você renderizar qualquer coisa com React, no JSX no caso, ele precisa ter um elemento pai, ou seja, essa div aqui ela é elemento pai. Se eu tirar ela, vão ficar os dois sem nenhum pai geral da classe. Então, se eu fizer assim, ela não vai funcionar, vai dar um erro de compilação. Então, ele sempre precisa ter até o elemento pai, no caso desse div. Você também pode rodar códigos em JavaScript aqui dentro. Por exemplo, você pode juntar o JavaScript com o HTML. Se eu escrever aqui 1 mais 2 mais 3 e salvar, vai aparecer aqui escrito 1 mais 2 mais 3. Se eu quiser executar isso aqui como JavaScript, é só colocar ele entre chaves. Uma chave aqui, salvar. Aparece o resultado da soma. 1, 2 mais 3. Certo. Também a gente pode utilizar uma classe, colocar classe aqui dentro para linkar com o nosso CSS. Mas você não pode colocar apenas classe, como se fosse o HTML comum. Por quê? Porque classe no JavaScript, no JSX no caso, vai ser a classe de uma classe mesmo, a classe do componente. Então, para você chamar uma classe de HTML, você coloca class name. Class e name na frente com N maiúsculo. E aqui a gente já pode colocar, por exemplo, título. E no CSS a gente coloca ponto título, referenciando aquele. E a cor vermelho, por exemplo. Vai ficar vermelho. Então, para você utilizar uma classe dentro do JSX, você coloca class name. Outra coisa interessante para você fazer é utilizar funções do JavaScript dentro do seu código para renderizar listas e objetos. Essa função ela vai muito utilizada e vamos utilizar em muitos tutoriais e vídeos pela frente. Nesse caso, você chama a função. Primeiro, vamos criar a nossa variável com itens. Vai ser um array com vários objetos. Array de igual a 1, nome, videogame. Array de 2, nome, celular. ID 3, nome, bola. Pronto, simples, um array simples só para mostrar. Pronto, aqui está o array com ID 1, nome é uma string, videogame. 2 com nome celular e 3 com nome bola. Aqui vamos criar uma lista. E dentro dela, nós vamos chamar itens.map, que vai rodar em toda a lista, função item, vírgula, index. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele vai pegar cada item, colocar aqui e esse index é a posição dele no array. Como ele já tem o ID, não vai precisar, mas em muitos casos esse index vai ser muito importante, caso você for fazer alguma alteração, para você conseguir identificar qual a pessoa está clicando na hora de, por exemplo, você montou uma tabela, você quer saber em qual ela clicou para deletar ou para alterar. Essa parte do index é muito importante. E aqui dentro um return de li para cada item. Então vamos colocar aqui dentro, entre chaves, para funcionar como JavaScript, item.nome. E antes, item.id.
entre eles um hífen. Não precisa desse ponto e vírgula. Prontinho. Aqui ele já vai mostrar toda a listagem. Olha o quanto esse comando foi pequeno. Se você adicionou um aqui, por exemplo, ID 4, nome, computador, e salvar, e já vai aparecer a mais. Ou seja, quando você for consumir alguma API, por exemplo, vai te facilitar muito para não ter que alterar manualmente dentro do seu código. Com essa chave, você pode fazer qualquer coisa que seja JavaScript dentro das suas funções e do seu código. Essa função render, ela é chamada automaticamente em todo o código, em todo componente React. E o return ele vai retornar essa função o seu código em JSX. Lembrando que não é só você escrever isso que o seu navegador, o seu computador vai conseguir ler dessa forma. Você vai precisar utilizar algum conversor. Geralmente o Webpack faz esse serviço usando o Babel para transformar desse código para o que é lido pelo navegador de verdade. E essa é uma das principais funcionalidades do React, o que faz ele tanto brilhar, que é colocar o HTML de uma forma simples, intuitiva, em componentes dentro do JavaScript, dentro do seu código. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários e sugestões também. Obrigado por ficarem até aqui. Vejo vocês em próximos vídeos. Até mais.